O exemplo arrasta. Por que seus filhos ignoram o que você diz, mas copiam o que você faz? Você já sentiu que é invisível dentro da sua própria casa? Você fala, repete, grita, dá instruções claras sobre respeito e disciplina, mas parece que seu filho desenvolveu uma imunidade seletiva à sua voz. O dilema que ninguém te contou é este. O seu filho não ouve o que você diz, porque ele está ocupado demais, observando o que você faz. Por que ele ignora o seu sermão sobre paciência, mas replica exatamente a sua explosão de raiva em menos de 5 segundos? Nestes primeiros minutos, eu vou te mostrar que a educação não é um exercício de oratória, é uma transmissão de rastro. O problema não é a rebeldia dele, é a sua falta de consciência sobre a pedagogia do exemplo. Muitos de vocês chegaram aqui acreditando em um mito. O mito de que educar é explicar. Você gasta horas lendo livros de psicologia, decora frases prontas para conversar com seu filho, mas no fundo, sente que nada muda. A dúvida que te corrói é: será que eu não tenho autoridade? Você acredita que, se falar mais alto ou por mais tempo, ele finalmente vai entender. Mas enquanto você foca na sua boca, o coração dele está focado no seu pé. Ele está medindo a distância entre o seu discurso e o seu rastro. Se essa distância é grande, sua palavra não é autoridade, é apenas ruído. Se você sente que está pregando no deserto e quer retomar o governo da sua casa, este conteúdo foi desenhado para você. Se ainda não é inscrito, compartilhe esse vídeo com um pai ou líder que está exausto, deixe seu like e inscreva-se. Você está no canal Faustino Ribeiro, Fé, Arte e Educação, onde transformamos princípios eternos em metodologias práticas de governo. Vamos ser honestos. Como é a sua rotina? Você exige que seu filho saia do celular, mas não larga o aparelho nem para olhar nos olhos dele enquanto ele fala. Você prega a honestidade, mas ele te vê inventando uma desculpa no telefone para não ir a um compromisso. Você quer que ele seja devoto, mas ele nunca viu você dobrar os joelhos. Essa é a primeira luta. O conflito entre o seu eu ideal e o seu eu real. O seu filho não é desobediente. Ele é apenas um excelente aluno do que você vive, não do que você prega. Vista a carapuça agora. Você está ensinando o reino ou está ensinando a conveniência? O grande estalo veio de um vídeo que parou a internet. Um pai ensinando o filho a chutar uma bola. O menino não aprendeu a técnica do chute, ele aprendeu a ser o pai. Quando o pai ajeitou a perna, o menino replicou o gesto com uma precisão assustadora. Inclusive, os tiques e detalhes desnecessários. Ali, o mundo viu a prova. Os olhos da criança são 10 vezes mais rápidos que os ouvidos. O aprendizado não passou pela lógica, foi uma transferência direta de comportamento. A criança não filtra o que você quer ensinar. Ela absorve quem você é por inteiro. A solução real não está em falar melhor, mas em viver de forma visível. A pedagogia do exemplo é o método de educar pelo rastro. Descobri que quando o pai para de gastar energia com o megafone e começa a gastar energia com a própria conduta, a resistência do filho derrete. A autoridade não é imposta pelo grito, ela é atraída pela admiração. Quando você se torna o padrão de beleza, verdade e bondade que você exige dele, o ensino deixa de ser uma luta e se torna um convite para segui-lo. Agora, eu quero te ouvir. Qual foi o comportamento do seu filho que mais te irritou hoje e que, se você olhar bem no espelho, vai admitir que ele aprendeu com você? Pode ser o tom de voz, a procrastinação ou a forma de lidar com a frustração. Compartilhe sua experiência aqui nos comentários. Não tenha medo de expor o conflito. É aqui que o governo começa. Quando você aplica o passo 1 da pedagogia do exemplo, que é a modelagem intencional, o resultado é imediato. A atmosfera da casa muda. O filho para de se defender da sua voz e começa a observar sua postura. Eu vi pais que pararam de exigir leitura e começaram a ler na frente dos filhos. Em meses, os filhos estavam com livros na mão. Eu vi líderes que pararam de exigir pontualidade e passaram a ser os primeiros a chegar. A equipe mudou sem uma única reunião de cobrança. O exemplo não arrasta apenas o corpo, ele arrasta a vontade. O grande mito que a sociedade te vendeu é que educar filhos hoje é impossível por causa da internet. Mentira. O mito é que o mundo tem mais poder que o seu exemplo.
A verdade é que o exemplo vence o viral. Difícil não é educar. Difícil é sustentar um personagem que você não vive. Quando você se torna a mensagem, o fardo fica leve. Se você quer que seu filho seja um governante cultural e não um zumbi digital, você precisa ser o primeiro a governar suas próprias telas, suas próprias emoções e sua própria fé. Hoje eu ajudo pais e líderes a resgatarem essa autoridade perdida, mostrando que o seu rastro é o mapa do tesouro do seu filho. Se você quer sair do ruído e entrar na melodia do governo, você precisa decidir hoje. Qual rastro você está deixando? Na próxima parte, vamos entrar na neurociência do espelhamento, para você entender como o cérebro dele baixa o seu software emocional. Deixe seu like, inscreva-se e diga aqui nos comentários. Eu decido ser o exemplo. Você já se sentiu assustado ao ver o seu filho repetir um vício seu ou uma expressão facial de desprezo que você achava que ninguém tinha notado? O dilema é este. O cérebro do seu filho é um gravador biológico que nunca desliga. Ele não está apenas a olhar para si. Ele está a descarregar a sua arquitetura emocional para dentro do sistema dele. Se você não entende como a pedagogia do exemplo funciona dentro dos neurônios, você está a educar um sucessor para os seus erros, em vez de um herdeiro para as suas virtudes. Por que é que a biologia dele ignora as suas regras, mas idolatra os seus hábitos? Muitos acreditam no mito de que as crianças são tábuas rasas que nós preenchemos com lições de moral. Você pensa, se eu o colocar numa boa escola e o levar à igreja, o caráter dele será formado. Mas a dúvida real surge quando, apesar de todo o investimento externo, ele começa a agir exatamente como você age nos seus piores dias. Você começa a questionar se o problema é genético ou espiritual. A verdade é que o cérebro dele foi desenhado para a sobrevivência. E para o cérebro de uma criança, sobreviver significa copiar o modelo de autoridade mais próximo. Você. Se você quer parar de lutar contra a biologia e começar a usá-la a seu favor na educação, este bloco é a sua chave. Deixe o seu like, partilhe este vídeo com aquele líder que precisa de entender a força do exemplo e inscreva-se. Aqui no canal Faustino Ribeiro, nós não ficamos na superfície. Nós mergulhamos na fé, na arte e na educação para construir governo real. Lembre-se daquela vez em que você perdeu a paciência no trânsito e, dias depois, ouviu o seu filho gritar com um brinquedo usando as mesmas palavras. Vista a carapuça. Esse comportamento dele não nasceu do nada. Foi um download sináptico. A ciência chama a isso de neurônios espelho. Quando ele vê a sua raiva, o cérebro dele dispara como se ele estivesse a sentir essa raiva. Você é o programador do software emocional do seu filho. Se o sistema dele está a travar na ansiedade ou na grosseria, quem forneceu o código-fonte? O grande estalo científico aconteceu em Itália, na década de 90. Cientistas descobriram que certas células cerebrais disparam tanto quando fazemos uma ação, quanto quando vemos alguém fazer. Ou seja, para o cérebro do seu filho, ver você orar ou ver você gritar produz quase o mesmo impacto neural do que se ele estivesse a fazer. A pedagogia do exemplo é, portanto, uma transferência de conexões neurais. O exemplo não é apenas moral. Ele é biológico. O seu rastro deixa uma cicatriz ou um caminho no cérebro de quem o observa. A sua primeira luta é entender que palavras são processadas na área da linguagem, mas exemplos são processados na área da ação e da emoção. É por isso que o seu sermão sobre organização não vence o exemplo da sua mesa bagunçada. A sinapse do que ele vê é muito mais forte do que a tradução do que ele ouve. Você está a tentar lutar com uma faca de papel, a fala, contra um canhão de laser, o exemplo. Enquanto o seu discurso não tiver suporte nas suas sinapses, o seu filho continuará a ser um reflexo da sua desordem e não das suas regras. Eu quero que você faça um exercício de coragem agora. Olhe para o seu filho e identifique um traço de personalidade dele que você mais admira e que você sabe que ele roubou de si. E depois, identifique aquele que o incomoda e que também é seu. Escreva aqui nos comentários. Vamos mapear essa árvore genealógica neural para podermos podar o que não presta. Quando você entende a pedagogia do exemplo, você começa a fazer modelagem intencional. O resultado é que você para de policiar o filho e começa a policiar a si mesmo.
Eu vi famílias onde o pai começou a exercitar a gratidão pública diariamente. Em semanas, os neurônios espelho das crianças começaram a disparar na mesma frequência e a murmuração desapareceu da casa. O resultado concreto é uma economia de energia. Você fala menos e governa mais através da sua frequência vibracional e comportamental. Vamos quebrar o mito de que a criança é rebelde porque quer. Na maioria das vezes, a criança está apenas a processar o caos que ela absorveu no ambiente. O mito é que o ensino é externo. A verdade é que a educação é um contágio. Se você quer um filho calmo, seja o exemplo de calma, sob pressão. Se quer um filho focado, seja o exemplo de quem desliga o telemóvel para estar presente. Não é difícil educar quando você se torna a lição. O difícil é exigir do outro uma neuroplasticidade que você mesmo se recusa a ter. A neurociência provou que o seu exemplo é o arquiteto do cérebro do seu filho. Hoje, eu convido-o a assumir o comando dessa construção. Se você quer ser um modelo de governo, o seu rastro precisa de ser limpo. No bloco 3, vamos falar sobre a estética do governo. Como a ordem da sua casa e a sua postura física são o primeiro currículo de autoridade que o seu filho lê. Deixe o seu like e diga nos comentários. O meu exemplo é governo. Você já percebeu que existem casas onde o silêncio governa e casas onde o grito impera? E a diferença não está no tamanho da casa, mas na postura de quem lidera. O dilema final é este: o que o seu filho lê no seu corpo quando as palavras acabam ou quando os problemas começam? Muitos acreditam que educar é dar instruções, mas a verdade é que o seu filho está sendo formado pela ordem da sua mesa e pela sua calma no meio do caos. Se a sua estética é de desleixo e a sua reação à crise é o desespero, por que você espera que ele tenha um espírito de excelência? A pedagogia do exemplo exige que o seu rastro seja coerente tanto na paz quanto na guerra. Existe um mito perigoso de que o exterior não importa, que o que vale é o coração. Você pensa, não importa se a casa está um caos, o importante é que eu amo meus filhos. Mas a dúvida surge quando você percebe que seus filhos não têm respeito pelos processos e vivem em uma confusão mental constante. O que você não percebeu é que a mente deles está apenas refletindo a estética do ambiente e a fragilidade da sua postura. Se você não governa o seu espaço e as suas reações, como espera que eles governem os próprios instintos? O ambiente e a conduta educam antes da boca. Estamos no bloco final desta jornada profunda. Se você chegou até aqui, você não é mais um pai ou líder comum. Você é um governante em formação. Deixe seu like final. Compartilhe este vídeo com quem precisa resgatar a dignidade do lar e inscreva-se. Você está no canal Faustino Ribeiro, Fé, Arte e Educação, onde o exemplo é a nossa maior metodologia. Vista a carapuça agora. Você exige que seu filho tenha capricho, mas o seu ambiente de trabalho é um caos. Você quer que ele seja resiliente, mas na primeira conta atrasada, você perde a cabeça na frente dele. Como você quer que ele enxergue a beleza e a segurança da vida, se o modelo de adulto que ele tem é alguém que parece que desistiu de cuidar da própria dignidade e da própria paz? O seu desespero e o seu desleixo são rastros de derrota que ele está seguindo agora mesmo. O grande estalo é entender que a autoridade é expressiva. Lembra do vídeo do pai ensinando o chute? O menino copiou o modo de segurar a perna, a estética do movimento, a nossa postura física, como nos sentamos à mesa, como reagimos a uma ofensa e como mantemos a ordem. É o código visual que nossos filhos usam para entender o mundo. Se você se porta como um governante mesmo sob pressão, eles se sentirão herdeiros de um reino inabalável. Se você se porta como vítima, eles se sentirão órfãos de destino. Sua primeira luta nesta fase final é estabelecer uma liturgia do lar. A bagunça física gera bagunça mental. O conflito é vencer a preguiça de manter o padrão e o impulso de explodir na crise. A pedagogia do exemplo exige que o líder seja o guardião da ordem estética e da estabilidade emocional. Quando o mundo lá fora desaba, mas dentro de casa o pai mantém a postura e a ordem, o filho aprende que nada pode abalar quem está firmado na rocha. O rastro da sua calma é o mapa da coragem dele. Faça uma análise rápida agora.
Se hoje o seu filho tivesse de enfrentar um grande problema, ele copiaria a sua calma e oração ou o seu pânico e reclamação? Coloque nos comentários. Ele copiaria o meu governo ou o meu caos? Seja honesto, pois a verdade é o primeiro passo para a mudança. O resultado de alinhar a estética ao exemplo na crise é a segurança inabalável da sua linhagem. Eu vi famílias que, ao mudarem a postura de reclamação para uma postura de ordem e gratidão, viram os filhos pararem de ter pesadelos e começarem a ter iniciativa. A beleza da sua conduta organiza o cérebro deles. O resultado concreto da pedagogia do exemplo é uma casa que funciona como um santuário de aprendizado, onde o exemplo do pai é o maior professor de resiliência que existe. Vamos quebrar o mito final, o de que educação é um conjunto de técnicas e frases prontas. Mentira. Educação é contágio de caráter. O mito é que você precisa ser perfeito. A verdade é que você precisa ser íntegro. Ser íntegro é mostrar como até o seu erro pode ser transformado em exemplo através do pedido de perdão. Não é difícil educar quando você se torna o próprio currículo vivo. O fardo fica leve quando você para de tentar ensinar e passa a simplesmente ser o modelo que deseja ver no mundo. Chegamos ao fim desta jornada, mas o seu governo está apenas começando. Se este conteúdo abriu os seus olhos para o fato de que o seu rastro educa mais do que a sua voz, não guarde essa chave apenas para si. Deixe o seu like, inscreva-se no canal Faustino Ribeiro. Fé, arte e educação. E compartilhe este vídeo com aquele pai, mãe ou líder que você sabe que está exausto de lutar contra o comportamento dos filhos sem entender a raiz do problema. Clique agora mesmo no quadro ao lado para assistir à aula sobre a salvação da geração Z. Ou vá direto para o canal para maratonar nossas trilhas de fé, arte e educação.